New Vitamin Water Zero Sugar Pineapple Passion Fruit is packed with vitamins, just like the amount of peas we packed in that sentence. It's packed like your tote bag, the one you stole from your ex, or your overpriced half a studio apartment, or extra rushed rush hour traffic. Packed like your calendar, triple booked at 5, of course. Grab a Vitamin Water. Did we mention it's packed with vitamins? Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. agenciadepodcast.com.br. Até onde você iria para defender as suas ideias? Qual que é o limite da intolerância? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção quem foi Hipátia de Alexandria, um dos principais nomes no que se refere a estudiosas na Idade Antiga, uma das mulheres que revolucionou a maneira de pensar diversas ciências. O meu objetivo com esse episódio é te dar um bom panorama da biografia e do contexto em que ela viveu. Eu acredito que todo mundo deveria conhecer um pouco sobre a sua história. Como sempre, quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiramente, temos que conhecer de quem que a gente está falando, né? Hipátia é o nome da nossa personagem e ela viveu em Alexandria. Por isso, eu preciso começar esse episódio a partir da cidade de Hipátia. Alexandria não era uma cidade qualquer. Fundada por Alexandre o Grande em 331 a.C., logo após a conquista do Egito, a cidade se tornou um centro de negócios e de intelectualismo. Durante o período helenístico e sob o domínio dos Ptolomeus, a cidade abrigou a famosa Biblioteca de Alexandria, um dos maiores esforços da antiguidade para reunir o conhecimento humano, e um grande museu que atraía estudiosos de todo o mar Mediterrâneo. Tem um episódio aqui no feed sobre a Biblioteca de Alexandria, depois você ouve lá. Mesmo após a conquista romana, Alexandria manteve a sua relevância intelectual. Sua população era diversa e muito marcada por tensões entre grupos étnicos e religiosos, especialmente entre gregos, egípcios e judeus. No século IV d.C., essa complexidade se intensificou ainda mais com a ascensão do cristianismo como religião dominante no Império Romano. Depois que o Edito de Milão deu liberdade de culto para diversas religiões, inclusive o cristianismo, o caminho ficou livre para que, em poucos anos, o cristianismo se tornasse dominante no Império Romano. No ano 380, o imperador decretou o Edito de Tessalônica, tornando o cristianismo a religião oficial de Roma. Como consequência, as religiões praticadas por diferentes povos passaram a ser marginalizadas. Práticas chamadas de paganismo se tornaram agora alvo de perseguição. Por ser uma figura da antiguidade, nem sempre temos tantas informações disponíveis a respeito de personagens dessa época. Para vocês terem uma ideia disso, não sabemos quando Hipátia nasceu. Estudiosos acreditam que ela nasceu entre 450 a 470 d.C., em Alexandria, no Egito. Hipátia ou Hipácia de Alexandria nasceu em uma família de posses, mas não sabemos o nome de sua mãe. Nós sabemos que ela tinha boas condições financeiras e sociais porque o seu pai foi um homem chamado Theon de Alexandria, um dos mais importantes professores de filosofia, astronomia e matemática de toda a cidade. Nascer em um ambiente que te incentiva a buscar esse tipo de conhecimento é algo muito positivo para uma criança. O conceito de capital cultural se aplica a essas situações e mostra que nascer em um lar que valoriza o conhecimento te coloca à frente de muitas pessoas que não tiveram acesso ao mesmo. Como eu disse, nós não temos acesso a muitos documentos sobre a infância de Hipátia,
Mas o que sabemos é que ela era bastante próxima do seu pai e que ele incentivava bastante a sua filha a buscar por conhecimento. Seu pai foi um dos maiores responsáveis por mostrar a Hipátia que um dos principais objetivos da vida é tentar descobrir aquilo que ainda é desconhecido. A filosofia da época tinha uma forma bem interessante de pensar a relação entre mente e corpo. O ideal helênico dizia que para a mente ser saudável, o corpo também precisava ser são. Ou seja, os pensadores também tinham que desenvolver habilidades físicas. Para os filósofos dos primeiros anos do primeiro século, filosofia era um sinônimo de saúde. Por ser filha de um importante pensador, quando atingiu a juventude, ela começou a estudar na Academia de Alexandria, um dos mais importantes centros de estudo do mundo daquele período. Como já vimos, Alexandria sempre teve um legado muito ligado ao estudo e ao desenvolvimento cultural da sociedade. Logo nos seus primeiros anos de estudo, Hipátia mostrou uma habilidade muito grande em aprender os conteúdos ensinados e se destacou com grande facilidade. Em Alexandria, Hipátia estudou matemática, astronomia, religião, filosofia, poesia, artes, oratória e retórica. Como era um hábito, ela viajou para outros lugares da região para desenvolver ainda mais as suas habilidades específicas, que se concentravam no campo da matemática. Em Atenas, ela se destacou por unificar os conceitos matemáticos de um homem chamado Diofanto com o neoplatonismo. Ou seja, ela unificou a matemática e a filosofia. Ou melhor, ela utilizou o raciocínio filosófico para estudar matemática. Ela representava o ponto mais alto de uma tradição de pensamento racional e filosófico que se inspirava em Platão, Aristóteles e nos grandes nomes da filosofia helenística. Ao contrário do que se possa pensar, Hipátia não foi uma exceção isolada apenas por ser mulher. Mesmo sendo raro, o acesso feminino à educação superior não era algo completamente inexistente no mundo greco-romano. Contudo, a sua projeção intelectual e política foi realmente extraordinária. Ela se destacou não só pela sua erudição, mas também pela sua atuação pública como professora e conselheira de figuras importantes da cidade, inclusive homens poderosos como o governador Orestes. Alexandria, no tempo de Hipátia, era uma cidade dividida entre o passado clássico e o novo mundo cristão. As ruas fervilhavam de debates religiosos, manifestações populares, tensões políticas e conflitos entre bispos e governadores. A liderança masculina de figuras como Anastásio e, mais tarde, Cirilo, buscava afirmar o seu domínio sobre todos os aspectos da vida urbana, inclusive sobre o saber. Seria a partir dessa estrutura que Hipátia de Alexandria iria marcar o seu nome na história. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. A formação de Hipátia de Alexandria não foi apenas excepcional para uma mulher do seu tempo. Ela também foi notável mesmo entre os mais respeitados intelectuais da antiguidade. Foi sob a orientação do seu pai que Hipátia aprendeu as bases da geometria, aritmética, astronomia e da lógica, disciplinas centrais à educação clássica. Muitos estudiosos acreditam que Hipátia contribuiu com as edições que o seu pai fez das obras de Euclides e Ptolomeu, especialmente da obra Almagesto, um dos tratados astronômicos mais importantes da antiguidade.
Mesmo que os escritos originais de Hipátia tenham se perdido, há registros de autores posteriores, como Suidas e Damácios, que indicam a sua produção independente. Hipátia foi fortemente influenciada pelo neoplatonismo, filosofia que se desenvolveu a partir do século III, com Plotino, Porfírio, Jámblico e outros pensadores. Essa corrente buscava renovar os ensinamentos de Platão, dando um caráter mais espiritualista e metafísico. Para os neoplatônicos, o mundo sensível era uma cópia imperfeita do mundo das ideias, e o papel da filosofia era conduzir a alma a essa realidade superior. A educação matemática e astronômica, portanto, não era apenas uma questão de ciência, mas um caminho para a elevação espiritual. Em Alexandria, o neoplatonismo assumiu uma postura moderada. Hipátia não era uma figura que criava grandes divisões, mas sim alguém que acreditava na razão como instrumento de entendimento e de harmonia. Sua escola de filosofia era aberta a todos que buscassem sabedoria, independentemente do seu credo religioso. Esse aspecto é essencial para compreendermos tanto a sua influência quanto os conflitos que vão surgir à sua volta. Ela foi respeitada por pagãos, judeus e cristãos ligados à filosofia. Inclusive, muitos dos seus alunos mantiveram profunda admiração por ela, mesmo discordando em questões teológicas. A filosofia de Hipátia não se limitava às aulas, ela fazia parte da elite intelectual da cidade e influenciava decisões políticas por meio da sua proximidade com figuras públicas. Sua atuação era tanto teórica quanto prática, e é por isso que a sua figura se tornou uma ameaça para setores da igreja que buscavam hegemonia não apenas religiosa, mas também cultural e institucional. Alexandria era, àquela altura, um campo de disputas acirradas entre o poder imperial, o poder local, representado pelo governador, e o poder eclesiástico, cuja liderança estava nas mãos do patriarca Cirilo. O espaço de atuação de Hipátia era o da escola neoplatônica de Alexandria. Era um local onde a matemática, a astronomia, a música, a ética e a metafísica eram estudadas em conjunto. Hipátia não apenas lecionava, mas coordenava os estudos dos seus discípulos, organizava debates públicos e mantinha uma rede epistolar com outras figuras do mundo romano. O ensino na escola de Hipátia envolvia leituras de clássicos como Platão, Aristóteles e Plotino, assim como o uso de instrumentos astronômicos. Apesar de toda a sua fama, Hipátia sabia dos limites impostos à sua condição. Ser mulher em um mundo profundamente patriarcal, sua presença como figura pública e autônoma já era por si só um gesto de ruptura. Ao ocupar o espaço dos filósofos e conselheiros da cidade, ela confrontava, mesmo que sutilmente, a estrutura de poder dominante. Isso se tornaria mais evidente quando os conflitos entre o governador Orestes e o patriarca Cirilo se intensificaram. A presença de Hipátia como conselheira do primeiro a colocava em oposição direta ao segundo, ainda que a sua atuação fosse sempre discreta e orientada pelo saber. E isso vai dar um problema enorme que eu vou contar um pouco mais pra frente. A importância de Hipátia de Alexandria para a história da ciência e da filosofia não se restringe à sua figura simbólica. Entre os estudiosos modernos é comum a avaliação de que Hipátia trabalhou na edição, comentário e aperfeiçoamento de obras matemáticas clássicas. Sabe aquele livro que ela editou com o pai chamado Elementos? Esse livro sobreviveu à Idade Média e em seguida inspirou autores renascentistas. Outro campo de atuação atribuído a Hipátia é o da astronomia. Theon, seu pai, era conhecido pelo seu comentário ao já citado Almagesto, de Ptolomeu, uma das obras centrais da astronomia antiga. Hipátia, como sua filha e discípula, teria contribuído com essas anotações e, posteriormente, produzido trabalhos próprios. Damácios, filósofo neoplatônico do século VI, afirma que Hipátia escreveu um comentário sobre as conicidades de Apolônio, uma obra dedicada às seções que formam as bases de muitas equações modernas. Isso indica que ela dominava a geometria de alto nível e tinha domínio nos debates matemáticos mais avançados da época. Além disso, Hipátia teria elaborado tabelas astronômicas, instrumentos de observação e até projetado dispositivos como o astrolábio, uma ferramenta da antiguidade usada para calcular a posição dos astros. Fontes como a Enciclopédia Bizantina Suda afirmam que ela também desenvolveu um hidrômetro,
para então medir a densidade de líquidos. Essas referências podem parecer exageradas ou até lendárias, mas não são impossíveis, especialmente considerando o ambiente intelectual e prático de Alexandria, onde a ciência e a aplicação estavam profundamente interligadas. No campo da filosofia, Hipátia era uma mestra do neoplatonismo. Ela ensinava os diálogos de Platão, a lógica de Aristóteles e os tratados de Plotino com grande domínio, sendo reconhecida pela sua capacidade de transmitir ideias complexas com clareza e simplicidade. Sua escola formava pensadores críticos. Um exemplo emblemático é o de Cinésios de Cirene, um dos seus alunos que mais recebeu destaque. Futuro bispo cristão, Cinésios mantinha correspondência com Hipátia e pedia conselhos sobre questões científicas e espirituais. Em uma de suas cartas, ele a chama de mãe, irmã e mestre, demonstrando o profundo respeito que nutria por Hipátia. A troca de cartas entre Cinésios e Hipátia é uma das principais fontes sobre a sua vida e atuação. Nela, encontramos reflexões sobre a formação do mundo, alma, ética e até sobre política e estratégia militar. Isso demonstra que a atividade filosófica da mestra não era confinada à contemplação, mas se estendia também à vida prática. Assim como os grandes filósofos da antiguidade, Hipátia via a filosofia como uma forma de vida, uma maneira de ordenar o mundo e buscar a verdade com rigor e sensibilidade. O ensino filosófico de Hipátia também se destacava pelo seu caráter público. Ela não apenas ministrava aulas em espaços fechados, mas também participava de debates, eventos e rituais com centenas de participantes. Alexandria era uma cidade onde as disputas filosóficas tinham repercussões políticas, e a figura da filósofa mestra era reconhecida e, em algumas situações, até mesmo temida. Ao caminhar pelas ruas vestindo a toga dos filósofos e dialogar com as autoridades, Hipátia ocupava simbolicamente o espaço dos antigos sábios gregos, o que conferia prestígio, mas também atraía rivalidades, principalmente por ser uma mulher fazendo isso. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que a atuação de Hipátia gerou uma reação violenta contra ela. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre gênero, violência, massacre, poder e coragem. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. Havia uma mulher em Alexandria chamada Hipátia, filha do filósofo Theon, que galgou tantas realizações na literatura e na ciência que ultrapassou em muito os filósofos do seu tempo. Tendo sido cercada nos ensinamentos de Platão, Plotino, ela explicava os princípios da filosofia para os seus ouvintes, muitos dos quais viajavam enormes distâncias para serem instruídos por ela. Por conta do seu autocontrole e serenidade, frutos do cultivo de sua mente, ela aparecia muitas vezes em público na presença dos magistrados da cidade e não se sentia envergonhada em participar das assembleias dos homens, pois todos os homens que tinham notícia de sua extraordinária dignidade e virtude eram seus admiradores. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por um filósofo contemporâneo a Hipátia, mostrando como a sua atuação despertou interesse e respeito daqueles que viviam com ela. Para compreendermos como a vida de Hipátia foi transformada, precisamos voltar a falar um pouco mais da cidade em que ela viveu. Desde o século III, Alexandria já abrigava uma comunidade cristã numerosa e influente. Com a ascensão do cristianismo no Império Romano, a igreja passou a ocupar espaços que antes pertenciam à cultura clássica e às tradições pagãs.
Em Alexandria, esse processo foi muito turbulento. O bispo Atanásio, ativo entre as décadas de 320 e 370, foi um dos primeiros líderes cristãos a concentrar grande poder nas mãos da igreja, moldando um modelo autoritário que seria ampliado pelos seus sucessores. A destruição do Serapeu em 391 foi um marco simbólico dessa transição. O Templo de Serapis, uma das maiores construções religiosas da antiguidade, representava a fusão entre elementos helênicos e egípcios e funcionava como um centro cultural e espiritual da cidade. Quando foi saqueado e destruído por ordens do imperador Teodósio I, boa parte do que restava da tradição clássica em Alexandria foi também varrida. A queima de livros, destruição de imagens e perseguição a pagãos se tornaram cada vez mais frequentes. A violência religiosa havia se institucionalizado. Nesse cenário, os patriarcas cristãos passaram a disputar com os governadores romanos o controle sobre a cidade. Com a centralização da igreja em torno da figura do bispo, os patriarcas de Alexandria passaram a ser mais do que líderes espirituais, eram figuras políticas de enorme influência. Essa disputa ficou evidente durante o patriarcado de Cirilo, iniciado em 412, apenas 3 anos antes da morte de Hipátia. Cirilo era um líder influente e ambicioso. O seu objetivo era garantir o domínio total da igreja sobre Alexandria, eliminando resistências pagãs, judaicas e até mesmo cristãs de outras vertentes. Uma das primeiras ações do seu patriarcado foi entrar em conflito com os judeus da cidade, os acusando de conspirar contra os cristãos. O resultado foi a expulsão de milhares de judeus e a destruição de sinagogas. Do outro lado desse embate estava o governador romano Orestes. Mesmo sendo cristão, Orestes representava o poder civil e se opunha à interferência direta da igreja nos assuntos administrativos da cidade. Para Cirilo, Orestes era um obstáculo. Para Orestes, Cirilo era uma ameaça à autoridade imperial. E no meio desse embate estava Hipátia. Sua influência sobre Orestes, o seu prestígio como intelectual e a sua figura pública a tornaram alvo das desconfianças do Partido Cristão, liderado por Cirilo. A tensão entre os dois poderes atingiu seu ápice por volta de 414, quando grupos armados ligados à igreja, como os chamados parabolanos, passaram a intimidar opositores. Os parabolanos eram originalmente encarregados de cuidar dos doentes e enterrar os mortos, mas sob Cirilo se tornaram uma verdadeira guarda armada ao serviço da igreja. O próprio Orestes chegou a ser atacado por eles em uma rua pública, tendo escapado por pouco de um linchamento. Nesse contexto, Hipátia foi retratada por adversários como responsável por impedir uma possível reconciliação entre Cirilo e Orestes. Sua figura de mulher filósofa pagã e conselheira do governador a transformou em um alvo perfeito para os discursos que buscavam apontar inimigos internos. A suspeita de que ela praticava feitiçaria serviu como justificativa religiosa para sua eliminação. A filósofa que, segundo fontes como Damácios, jamais se envolveu em intrigas, foi convertida em símbolo de oposição ao domínio cristão. As fontes antigas, como Sócrates Escolástico, historiador eclesiástico do século V, relatam que Hipátia foi emboscada por uma multidão enfurecida, liderada por membros do Partido Cristão mais radical. Ela foi arrastada pelas ruas da cidade, despida e espancada com telhas e teve o seu corpo dilacerado e queimado. Isso aconteceu no ano 415 e a sua morte causou escândalo e horror, inclusive entre muitos cristãos. A execução de Hipátia não foi um ato isolado de fanatismo, mas o resultado direto de um processo lento de destruição da tradição clássica em nome de uma nova hegemonia cultural. Sua figura foi apagada da memória oficial por séculos, mas nunca foi totalmente esquecida. Em tempos posteriores, a sua história seria resgatada como exemplo da violência contra o saber e do perigo da intolerância. É importante destacar que, embora a responsabilidade direta de Cirilo nunca tenha sido formalmente provada, muitos estudiosos modernos veem no patriarca uma responsabilidade moral e política clara. Como aponta o historiador Edward Gibbon, a morte de Hipátia manchou a reputação de Cirilo, com uma mancha que nem o tempo e nem a santidade puderam apagar. Fecha aspas.
Mesmo assim, a Igreja Católica canonizou Cirilo como santo e doutor da Igreja, ignorando o episódio como um obstáculo à sua glorificação oficial. Orestes ficou muito abalado e politicamente enfraquecido, e acabou sendo removido do cargo. Cirilo, por outro lado, consolidou seu poder sobre a cidade, eliminando opositores, reforçando o papel da Igreja sobre os assuntos civis e se tornando uma das figuras mais influentes do cristianismo oriental. Alexandria, que antes se orgulhava de sua pluralidade intelectual, se tornou pouco a pouco mais um centro cristão. Para muitos autores modernos, o assassinato de Hipátia marca o fim simbólico da antiguidade clássica e o início de uma nova era. Como escreve o historiador francês Charles Freeman, abre aspas, a morte de Hipátia foi a vitória da fé sobre a razão, da violência sobre o diálogo e do fanatismo sobre a liberdade de pensamento. Fecha aspas. Esse diagnóstico reflete a visão de que a sua figura se tornou um ícone da resistência intelectual contra a opressão religiosa. Hipátia também tem sido reinterpretada conforme os interesses culturais e ideológicos de cada época. No Iluminismo, por exemplo, ela foi resgatada como símbolo da liberdade de pensamento e da luta contra a intolerância. Voltaire, um grande crítico da Igreja, citou Hipátia como exemplo de mártir do obscurantismo religioso. Para os enciclopedistas, ela era a imagem da razão, sacrificada pela superstição. No século XIX, o contexto das lutas feministas por acesso à educação e à ciência, Hipátia passou a ser vista como uma precursora da liberdade feminina. Escritoras como Elizabeth Lynn Linton e George Eliot mencionaram a sua trajetória como inspiração para mulheres que desafiavam os limites impostos pela sociedade patriarcal. Já no século XX, com o avanço dos estudos sobre gênero e ciência, a sua imagem ganhou novos temas, sendo analisada tanto como um símbolo da exclusão das mulheres da ciência, quanto como exemplo de agência feminina na história intelectual do Ocidente. Inclusive, eu quero falar mais sobre mulheres que tiveram as suas contribuições apagadas da história, e eu vou fazer isso no episódio exclusivo para os apoiadores dessa semana. Se você quiser ouvir esse e os outros quase 200 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, que você vai poder ouvir os episódios exclusivos aqui mesmo no Spotify. É só procurar o perfil Apoio História em Meia Hora, ou clicar aí no banner que tá no perfil do podcast. Além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Mas enfim, gente, por mais importante que seja a Hipátia de Alexandria, existe um cuidado que precisamos ter: não reduzir a sua figura a um simples símbolo. Hipátia foi uma filósofa real, com contribuições concretas para o pensamento e para a ciência. Sua escola neoplatônica, os seus comentários matemáticos, a sua atuação como astrônoma e a sua liderança intelectual são fatos documentados, mesmo que as fontes sejam escassas e muitas vezes enviesadas. Ao mesmo tempo, o seu fim violento nos permite refletir sobre os riscos enfrentados por aqueles que, em qualquer época, desafiam o poder instituído utilizando o saber. Alguns estudiosos contemporâneos, como Maria Dzielska, autora da biografia Hipátia de Alexandria, alertam para os perigos da romantização de sua imagem. Para ela, Hipátia precisa ser entendida em seu contexto histórico, como uma pensadora que, ao mesmo tempo em que encarnava o legado clássico, estava também imersa em um mundo em transformação, no qual a filosofia, a política e a fé travavam disputas complexas. O assassinato de Hipátia é, portanto, uma chave para compreendermos a Alexandria do século V, mas também é uma lente para refletirmos sobre o presente. A intolerância ao pensamento livre, a perseguição ao diferente, a politização do saber e a violência contra mulheres intelectuais continuam a ecoar, de formas distintas em muitos contextos contemporâneos. Portanto, estudar Hipátia é um gesto de resistência e também de esperança. Mesmo com essas precauções, é impossível ignorar a força simbólica que a sua história carrega. Ao ser a única mulher documentada como professora de filosofia na antiguidade, Hipátia rompeu os limites impostos às mulheres em sua época. Nas últimas décadas, Hipátia se tornou nome de projetos educacionais, centros de estudos feministas e instituições de divulgação científica. Em 1996, foi fundado na Espanha o Projeto Hipátia, com o objetivo de incentivar a participação de meninas e mulheres nas ciências exatas e tecnológicas.
Da mesma forma, universidades em países como Brasil, México e Argentina possuem grupos de pesquisa ou até eventos acadêmicos que levam o seu nome como homenagem. A cultura pop também contribuiu para ampliar a sua imagem. O filme Ágora, de 2009, feito por Alejandro Amenábar, foi um marco nesse processo. Mesmo que não seja um documentário histórico, o longa trouxe à tona o drama de sua vida e morte, dando ênfase aos conflitos entre ciência, política e religião. É importante notar que a ressignificação de Hipátia também tem gerado polêmicas. Algumas interpretações modernas enfatizam a sua condição de vítima do cristianismo, o que, segundo certos estudiosos, pode reforçar narrativas anticristãs anacrônicas. Outros veem em sua história um alerta sobre os perigos da politização da fé e da violência praticada em nomes de verdades absolutas. De qualquer forma, o seu nome sempre aparece como ponto de partida para discussões profundas e necessárias. No Brasil, a sua história começa a ganhar mais espaço nos currículos escolares e universitários, principalmente no ensino de história antiga e filosofia. Professores e professoras utilizam a sua trajetória para abordar temas como o papel das mulheres na história, além da relação entre ciência e religião e os desafios da liberdade de pensamento. Seu nome, antes pouco conhecido, começa a aparecer entre as grandes referências do pensamento clássico, ao lado de pessoas cujo ela passou a vida estudando, como Platão, Aristóteles e Plotino. Ao manter viva sua memória, a gente preserva também a chama da filosofia e da ciência como forças de transformação, algo que ela dedicou toda a sua vida. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast, que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora, e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro episódio se chama Grécia Antiga, o segundo se chama Império Romano, e o terceiro se chama Aristóteles. Agora, bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história de Hipátia de Alexandria, estamos falando de uma filósofa, matemática e astrônoma do Egito Romano, considerada uma das primeiras mulheres cientistas da história. Filha de Theon de Alexandria, um renomado matemático, Hipátia foi educada em um ambiente intelectual e se tornou uma importante professora na Escola Neoplatônica de Alexandria, atraindo alunos de diversas regiões do Império Romano. Ela se destacou pelos seus estudos sobre álgebra, geometria e astronomia, tendo escrito comentários sobre obras de Euclides, Diofanto e Ptolomeu. Mesmo que a maioria dos seus textos tenham se perdido, a sua influência é reconhecida por meio dos escritos dos seus discípulos e contemporâneos. Além da sua produção científica, Hipátia era respeitada pela sua oratória, ética e liderança intelectual, em uma época em que o espaço público era de maioria masculina. Sua morte brutal marcou um momento de tensão entre o mundo pagão e o cristianismo que estava crescendo. Hipátia foi assassinada por uma multidão instigada por fanáticos religiosos, em meio a disputas políticas envolvendo o bispo Cirilo e o governador Orestes. Sua execução simbolizou o declínio da vida intelectual helenística em Alexandria. Hipátia se tornou um ícone da liberdade de pensamento, da resistência à intolerância religiosa e do papel feminino nas ciências e na filosofia, bem como outras mulheres importantes, por exemplo, no século XX, como Simone de Beauvoir, que acreditava que a existência precedia a essência e, portanto, não se nasce mulher, mas na verdade torna-se. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Se você quiser ajudar o meu trabalho a continuar rolando e receber conteúdos exclusivos como recompensa, considere assinar a nossa campanha de financiamento coletivo, nosso Apoia-se. É apoia.se/História em Meia Hora, o link tá na descrição também. Com R$10 por mês você recebe episódios exclusivos, já tem quase 200 episódios lá no aplicativo do Apoia-se e toda semana você recebe mais um. Com R$20, além das recompensas
recompensas anteriores, você também recebe acesso ao nosso Clube do Livro. E com R$30, além das recompensas que eu já falei, você recebe acesso ao meu Close Friends no Instagram, onde eu publico curiosidades históricas todos os dias. Se você tiver alguma dúvida em relação ao apoio, é só falar comigo através do meu e-mail, que também é o meu Pix. Então, se quiser dar uma força, anota aí. É historiaemmeiahora@gmail.com. Eu comecei um canal no YouTube recentemente, o nome é História com Prof. Vitor Soares. Eu tô postando vídeos de história lá, e toda sexta-feira tem um quadro que eu acho que você vai gostar, que é o História em 10 Minutos, que é basicamente História em Meia Hora, só que em vídeo e em 10 minutos, né? Mas além disso, no canal eu faço lives, posto shorts, enfim. Eu comecei agora a fazer um monte de coisa no YouTube também. Além disso, eu tenho um podcast de humor chamado Reinaldo Jaqueline, onde eu, Nicolas Queiroz e Príncipe Vidani, a gente apresenta uma espécie de programa de auditório sobre cinema, série, jogo de videogame, enfim. É bem diferente do História em Meia Hora, mas dá uma chance que eu acho que você vai gostar. Eu tenho 2 livros lançados, o primeiro é o livro do História em Meia Hora mesmo, e o segundo é um livro-jogo de história do Brasil chamado O Porão. O link pros dois tá na descrição do episódio. Me siga nas redes sociais, no @Prof. Vitor Soares, pra acompanhar o meu trabalho, mas no dia a dia mesmo, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu! We all have that moment. Ugh, where did I save that? Dropbox Dash, new from Dropbox, searches across all your apps and tools, even if you forgot what you named your video edit, your presentation deck, or your marketing plan. Even if it's buried in email, Slack, or a deck called final_final for real. And once it finds it, Dash can help you draft what comes next, fast. From scattered to sorted, without slowing down. Learn more at dropbox.com/dash.